Senhores desembargadores, prazer estar aqui compondo esta mesa. Cumprimento a todos e manifesto, obviamente, a minha alegria e, ao mesmo tempo, meu reconhecimento por esse trabalho maravilhoso que foi apresentado. Eu confesso que não... Obrigado. Confesso que não tive ainda acesso a quem somos e a magistratura que queremos. Acabei de recebê-lo nas mãos do ministro Salomão. E gostaria de dizer que, por volta de 1977, eu estava na CAPES, fazendo parte da seção de Ciências Sociais Aplicadas, onde colocam o direito. E, naquela ocasião, fizemos uma espécie de seleção no modo de avaliar os diferentes cursos de pós-graduação no país, stricto sensu, mestrado e doutoramento, com um viés muito forte, tentando incentivar largamente a pesquisa. Eu recordo que, quando voltei para a minha faculdade em São Paulo, fui duramente criticado por isso. O que é que direito tem a ver com pesquisa? É uma satisfação olhar que não só tem a ver, como promove e realiza a pesquisa. Enfim, não são poucos anos, de 77 a 2019 ou 18, mas é, sem dúvida, uma mudança de foco. Nós sermos capazes de tentar ver o direito também por esta forma. Isso é, pelos números, pelos dados, pelas estatísticas, pelo viés que elas proporcionam, e daí, quem sabe, chegar a quem somos. E, talvez aquilo que queremos. O problema é saber se de quem somos e do que queremos é se nós conseguimos chegar àquilo que devemos. O grande jurista do século XX, Hans Kelsen, disse que há um abismo entre essas duas coisas. Chegar lá, no entanto, é sempre um alvo relevante. E deram como tema geral a magistratura, o direito e o sistema de justiça. Isso envolve, obviamente, uma reflexão muito vaga, não? O magistrado, o direito, o sistema de justiça. Desculpem se eu vou ser, talvez, um pouquinho derivativo em algumas reflexões, e, eventualmente, até um pouco rebarbativo, dizer coisas que todos conhecem. Mas, às vezes, é desse conhecimento usual que alguma luz pode surgir, principalmente quando a gente pensa em o que queremos. Eu gostaria de começar dizendo que, até a década de 1970, século passado, nós vivíamos um quadro relativamente tranquilo, no modo como nós encarávamos as tarefas postas aos juristas. Até essa época, coisas como tripartição de poderes funcionavam razoavelmente bem. Quem começava a estudar direito já tinha visualizado o que vinha aí pela frente.
Você sabia que você tinha que aprender, a primeira coisa era saber o que era o direito, saber identificar o direito. E quem começava a estudar, aprendia, por assim dizer, aqueles chamados conceitos básicos que depois servia para esse tipo de orientação. Nós aprendíamos também, obviamente, como interpretar aquilo que nós conseguimos identificar e, finalmente, não muito dentro das faculdades, mas quando a gente saía das faculdades, nós íamos aprender na prática como aplicar. Mas as 3 etapas eram razoavelmente discriminadas e conhecidas. Quando a gente abria os livros da chamada doutrina, também isto era refletido de uma maneira razoavelmente clara. O direito era identificado perante aquilo que nós chamamos essa metáfora que usamos até hoje, chamada fontes do direito. Fonte é água, o direito não deve ser líquido, mas a gente fala nas fontes do direito, falava isso com certa tranquilidade, e havia um viés muito forte de identificação do direito com lei. Aliás, é o viés forte de toda a tradição romanista, não dos anglo-saxões, mas a nossa é. A primeira identificação que a gente tem do direito é lei. Lei e direito se quase identificam. A partir disso, nós tínhamos ao nosso favor certos conceitos que, então, estruturavam essa visão quase que intuitiva. A gente tinha que aprender o que era uma obrigação, o que era uma responsabilidade, o que era uma competência e coisas que mais. E quando nós nos dedicávamos à interpretação, a gente sabia muito bem o que significava a interpretação lógica, gramatical, essas coisas que se repetiam largamente. Bom, essa visão, obviamente, resumida, e bastante esquemática, nos fazia perceber que aquilo que a gente chamava, então, da vida jurídica caminhava numa espécie de tensão. A tensão entre o trabalho do legislador, de um lado a lei, e a decisão do magistrado. Todo o aprendizado do direito girava nessa tensão. Nessa tensão entrava aquilo que nós costumávamos chamar, e aprendíamos desse jeito, como a doutrina. Esse esquema legislador, o trabalho do juiz e a doutrina no meio, compunha aquilo que foi, por assim dizer, elaborado largamente no século XIX e que talvez se pudesse chamar de o modelo dos códigos, ou a cultura do código. O século XIX foi um século de codificações, o século XX continuou isso, e até o final da década de 70, ou por aí, isso então funcionava. Esse era o modelo. Qualquer estudante de direito sabia que ia encontrar este modelo. Dentro desse modelo, o modelo da cultura do código, nós teríamos, então, as diferentes variações na possibilidade de entender como é que essa tensão se resolvia. Havia o problema da chamada interpretação autêntica, que não era, no entanto, tão levada a ferro e fogo. A doutrina conseguia lidar com isso de uma maneira muito, muito especial. O importante é que, no entanto, no trabalho do jurista, algumas regras funcionassem e elas funcionavam. Da parte do legislador, ele tinha sob a sua cabeça, enfim, o respeito à Constituição, e aí estavam os seus limites. Do lado do decididor, que estava na outra ponta, nós tínhamos a proibição da decisão contra a legem, a proibição da decisão contra a Constituição, e com isso nós fechávamos, por assim dizer, se quiserem usar a palavra, o sistema. Era assim que funcionava.
nesse modo de ver as coisas, nós tínhamos primeiro a identificação do direito, saber quais eram as suas fontes, depois a interpretação que dava o panorama possível da decisão e, finalmente, a aplicação. Era essa a sequência. Bom, passaram-se 40, 45 anos desde então. Hoje a gente vive um mundo muito diferente. Quase que nós podemos dizer que isso não funciona mais. Não é mais assim que a gente trabalha e nem é assim mais que propriamente se deve estudar o direito. As faculdades estão reagindo hoje largamente a isso. Ninguém estuda mais direito desse jeito. Enfim, essa ideia de que eu tinha um curso marcado por uma disciplina de introdução ao estudo do direito, e depois as linhas gerais de direito civil, linhas gerais de direito constitucional e as linhas gerais de direito... E assim por diante, até terminar o seu curso 5 anos depois ou 4 anos depois, isso está muito mudado. Eu tive recentemente o contato com uma das faculdades de direito de São Paulo, que os alunos, no 2º ano, já estão aprendendo a realizar um novo código tributário. No 1º ano. Eu falei, mas como é que vocês podem? Estão fazendo isso. E me contaram que assim se aprende melhor o direito hoje. Impensável, em 1960, pelo menos, quando eu comecei a estudar direito. Bom, nesse novo mundo, algumas coisas mudaram preponderantemente. O jurista alemão Teubner, num trabalho escrito já há uns 4, 5 anos atrás, chama a atenção para algumas mudanças curiosas que estão acontecendo no mundo românico. Ele inclui a Alemanha, inclui, enfim, a Europa continental, mas podemos nos incluir todos na América Latina. A primeira grande mudança, por assim dizer, obviamente, o forte ativismo judicial. Essa é uma mudança que se reconhece aqui como se reconhece na Europa. Isso foi uma mudança que chamou a atenção já há alguns anos e cada vez vem chamando mais a atenção. Quando a gente fala em ativismo judicial, de pronto se põe em xeque justamente esse direito dos códigos. A ideia de que o direito tem por fonte inicial uma codificação e por detrás dessa fonte, essa figura poderosa chamada o Estado. Bom, em segundo lugar, o que se percebe, então, é uma mudança nos chamados movimentos populares de protestos. Enfim, os movimentos sociais, quando nós vamos protestar contra alguma coisa ou contra alguém. O que sucedia anteriormente eram movimentos, em geral, voltados para entidades do Estado. Você ia fazer movimento social, o seu alvo era sempre alguma entidade do Estado. Hoje em dia isso mudou. Essa é a segunda observação. Isto é, hoje a gente observa que os movimentos se endereçam para outras entidades que não são necessariamente nem mesmo ligadas ao Estado. Isto é, você vai fazer uma parada popular. Em São Paulo, a gente procura a Avenida Paulista e o prédio da Federação das Indústrias. Esse é um alvo. Ou, em outros lugares, em outras partes do mundo, você vai na frente de um hospital que pratica aborto e lá vai fazer o seu protesto. Isto é, a linha de protesto que antes tinha uma determinação voltada para essa entidade máxima do Estado começou a se destinar a outras formas e a outras formas de institucionalização. Por conta disso, a gente percebe
uma mudança, e um terceiro movimento importante, uma espécie de renascimento do direito natural, que é uma coisa curiosa, uma ressurreição do direito natural. O direito natural, durante o século XIX, foi morrendo. E no começo do século XX, ele estava quase morto. Aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, continuou essa sequência. Segunda Guerra Mundial, continuou essa sequência. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o direito natural ressurgiu. Mas ressurgiu um pouquinho como uma espécie de contraposição aos descalabros do nazismo e do fascismo em toda parte. Esse direito natural, aos poucos, também foi definhando. E hoje em dia ele está renascendo de um outro jeito. Quando a gente fala em direito natural hoje, talvez a gente devesse pensar imediatamente nisso que se espalha aí sob o nome de princípio. Direito natural virou argumento. Essa é uma peça muito curiosa nessas mudanças. E, finalmente, talvez a mais importante, por conta dessas três, é a nítida percepção de que o status, por assim dizer, da Constituição está sendo alterado. Essa ideia forte, há 40, 50 anos atrás, de uma hierarquia e da Constituição no ápice dessa hierarquia, está mudando. Nós não temos mais tão fortemente uma percepção hierárquica do sistema jurídico, cujo pináculo seria a Constituição. Ao contrário, a gente ouve a todo momento falar de coisas desse tipo. Não se fala mais em pirâmide, adeus pirâmide, fala-se em rede, o sistema jurídico como uma rede, portanto, com nós engajados em vários pontos, e uma enorme dificuldade de nós, então, lidarmos com esses nós mais importantes que sejam, dentre eles, a Constituição, ou qual o lugar que ela ocupa. Na verdade, o que a gente percebe é que a ideia de uma Constituição, voltada principalmente para a instituição do Estado, vai se perdendo. A Constituição brasileira, nesse sentido, de fato, é muito representativa disso. A gente fala no singular, a Constituição brasileira. Talvez devêssemos falar no plural, são pelo menos 4 ou 5 constituições. Ok, é um corpo só? Quem tenta interpretar a Constituição sabe como é difícil você trazer isso a uma unidade, mesmo que seja em termos de direitos fundamentais. Não é fácil, é muito complicado. Pois bem, o que é que está, então, acontecendo no modo como a gente lida com o direito hoje em dia, nessa perspectiva, isto é, na perspectiva dessas alterações, nós começamos a enfrentar uma espécie de lide extremamente difícil no modo como nós temos que nos ajustar ou interpretar a fundamentação do sistema. É muito complicado isso. Para resumir e dizer um ponto deles, nós vivemos uma espécie de fundamentação paradoxal, que, por assim dizer, no passado funcionava razoavelmente bem, tendo em vista toda a tradição do chamado Estado de Direito liberal. O direito buscava o seu fundamento na política, na democracia, e a democracia buscava o seu fundamento no direito, isto é, Estado de Direito. As duas coisas funcionavam razoavelmente e faziam
consigo, nessa forma, um todo. Pois bem, isso hoje está ficando extremamente complicado. Existe uma espécie de esgotamento nessa vinculação recíproca. Um esgotamento na vinculação recíproca que a gente percebe nisso que se chama de ultrapolitização do direito e ultrajudicialização da justiça, perdão, da política. Essa ultrajudicialização da política e ultrapolitização do próprio direito mostram que esse duplo vínculo, que era razoavelmente tranquilo no passado, hoje começa a fazer água, começa a ser difícil isso. Para dar um só exemplo, não? Como justificar o sentido democrático das decisões tomadas por juízes que não são eleitos por voto popular. Isso é uma questão trivial, mas que mostra a dificuldade que a gente tem de lidar com esse paradoxo no qual nós nos metemos. Pois bem, quando a gente vivia na sociedade onde isso era tranquilo, na década de 70 ainda, era possível nós perceber que, olhando para o trabalho do Poder Judiciário, era razoavelmente factível nós lidarmos com as decisões judiciais tendo em vista duas variáveis importantes para a sua legitimação. Uma, que a gente poderia chamar de a variável expressiva, a expectativa de qualquer um é que a decisão judicial atenda ao caso. Não quer dizer que eu precise ficar contente com a decisão, mas você aceita a decisão. Ou seja, nós temos uma tendência a aceitar a decisão no caso concreto, a sua justeza, para não dizer necessariamente a sua justiça, mas isso em termos de atendimento a uma chamada variável instrumental. Vale dizer, é preciso que a cada decisão, no caso concreto, esteja inserida dentro de um todo e haja uma crença, uma verdadeira crença social de que isso contribui para a justiça no todo. Essa congruência dessas duas variáveis é fundamental para que funcione o poder judiciário dentro da tripartição dos poderes. Pois bem, isso é alguma coisa que não está mais funcionando. Você não consegue, nessa nova situação, em cada decisão judicial, vislumbrar esse todo. Ao contrário, a tendência é que se perca. Eu ouvi aqui os jornalistas falando, principalmente nesse modo como se recebe a decisão. Você destaca a decisão e ela repercute de tal maneira que aquela decisão individual parece que movimenta, às vezes destrutivamente, a crença nesse todo. E daí você põe a mão na cabeça e diz, está tudo perdido. Esse é um problema complicado. Qual tem sido a reação a esse descolamento das duas variáveis? Uma das consequências deste descolamento é, por assim dizer, uma perda de confiança em algumas das bases para que o sistema funcionasse no passado. O primeiro deles era o da prerrogativa judicial. Quer dizer, quem julga é o Poder Judiciário, ponto. E, de outro lado, o devido processo legal. Devido processo legal acaba no Judiciário, ponto. Isso não, começa a não funcionar mais integralmente. E, na prática, a gente percebe, por assim dizer, saídas. Dentre elas, o fato de que a prerrogativa, no começo minada por aquilo que o Supremo Tribunal Federal no Brasil até teve uma certa resistência a aceitar,
a chamada arbitragem. Ela começa a se espalhar, e ela foi avançando. Hoje a gente aceita razoavelmente, mas são formas pelas quais você percebe que a fórmula antiga está sofrendo um enorme impacto. Como isso já entrou largamente, a gente talvez não reflita muito sobre o que está efetivamente acontecendo. Eu me lembro, na década de 90, trabalhava numa multinacional alemã, e lá só se falava em arbitragem. Arbitragem, eu não conseguia entender isso, atuando no Brasil. Hoje em dia, isso virou alguma coisa muito comum. Não se faz mais um contrato, pelo menos em nível empresarial, que não tenha cláusula de arbitragem. Que é uma fórmula importante para a gente entender o que é aí dentro hoje o Poder Judiciário com a sua antiga prerrogativa. Mas esse é apenas um exemplo. Do outro lado, isso acaba refletindo também naquilo que a gente chama devido processo legal. Que é alguma coisa, acho que eu estava lendo hoje, ainda alguém falando, um jornalista falando sobre isso, que é alguma coisa que, em termos de Brasil, é muito difícil de ser entendida. Aliás, os jornalistas falavam isso aqui. Eles falavam como traduzir para o povo decisões em termos de devido processo legal. O que o povo entende por devido processo legal não é aquilo que é praticado. Há uma distância entre uma coisa e outra. Esse também é um outro fenômeno para o qual nós temos que chamar a atenção. Ou seja, isso tem um reflexo importante na percepção de toda a sociedade. O que a gente percebe é que há uma mudança forte naquilo que nós poderíamos chamar de noção de povo, quando a gente fala hoje em soberania popular. No passado, quando a gente falava em soberania popular, imediatamente você pensava no Estado. Ok, nós vamos falar na soberania do povo brasileiro, mas a identificação disto com o Estado era muito forte. Tanto que as constituições antigas começavam com a descrição do Estado. Mostravam como o Estado era regulado, por assim dizer. Pois bem, essa noção também está se modificando e se modificando muito rapidamente. Ou seja, a gente percebe que soberania não fica mais restrita à ideia de um império. Império ligado à velha noção de Estado. Nós começamos a perceber o advento de uma série de outras formas normativas ou quase normativas que ocupam um espaço muito maior do que tinham antigamente. Eu quase que poderia dizer que hoje em dia a gente vive uma sociedade em que nós nos submetemos a uma série de outras regulações que beiram o lado técnico, mas com uma repercussão no lado comportamental importante. Quem vive hoje sem um celular e com todo o aparato que ele traz? No entanto, a gente, sem pensar, este é um mundo no qual você não entra se você não obedecer a uma regulação que você nem sabe quem pôs e quem estabelece. E nós nos submetemos a ela. E isso não tem nada a ver com o Estado. É um outro mundo. Esse é apenas um exemplo. No particular, o que a gente percebe é que essas outras regulações, algumas com caráter normativo efetivo, passam realmente ao largo do Estado. E quando eu digo passam ao largo do Estado, passam ao largo da sua estrutura de tomada de decisão. E aí o Poder Judiciário também paga o seu tributo, por assim dizer. Como imaginar, sei lá, anos e anos atrás, que uma entidade como o CONAR pudesse ter a força que tem? Aquilo é incrivelmente respeitado
e, creio eu, raramente se leva ao judiciário uma decisão do CONAR. Não passa por ali. Ou seja, nós vivemos um mundo em que essas outras entidades, algumas ostensivamente, como é o caso desse exemplo do CONAR, mas existem outras, né? A BNT, essas regras técnicas que você tem que obedecer e que são estabelecidas por entidades privadas, não públicas, e que formam o nosso mundo de uma forma imperativa totalmente diferente de como era no passado. Tudo isto compõe um mundo em que, por assim dizer, o poder que a gente aprendia como sendo centrípeto, isto é, a partir da Constituição, o Estado constituído, tudo se irradiando para as bases, hoje se torna um poder ostensivamente centrífugo, com vários pontos. Bom, o que acontece por conta disso quando nós entramos na análise do próprio modo como o poder judiciário funciona? No passado, eu vi isso aqui há pouco, acho que de novo dos jornalistas, reiterando alguma coisa que a gente aprendia lá atrás, não? Eu tinha a Constituição, por detrás dela o poder constituinte e depois o poder constituído, não? Ou o poder derivado. Pois bem, o que acontece hoje? Você percebe nitidamente uma espécie de deslizamento do poder constituinte para o poder derivado. Bom, não precisa ir longe para a gente perceber em cada uma das decisões que às vezes nos causam um pouco de espanto no Supremo Tribunal Federal, como isso acontece. O poder constituinte deslizando para o poder derivado. E isso significando, por assim dizer, que a noção forte de hierarquia, Constituição, lei, não, começa a ser substituída por outras fórmulas, não, em que, por assim dizer, as decisões tomadas, não, elas passam a ser vistas como, desculpem a palavra, jogadas políticas, mais do que propriamente decisões no velho sentido técnico. Não? Ou seja, a gente tem a sensação de um desfalecimento da Constituição, não da Constituição propriamente dita, mas da Constituição como a gente conhecia antes. Esse desfalecimento provoca, por assim dizer, uma espécie de angústia permanente. Uma angústia permanente em que a gente começa a perceber que, por assim dizer, as decisões são tomadas de tal maneira que eu não decido porque posso, sou competente, mas eu posso porque eu decido. A decisão vem antes. Essa fórmula toma conta do ato decisório. Pois bem, que mundo é esse? Como é que a gente pode perceber esse mundo? No passado, o sistema que está na nossa cabeça era o da hierarquia, pirâmide. Depois começou a aparecer essa ideia de rede. Mário Lozano falou e fala muito disso ainda, até hoje. Hoje não é mais um sistema hierárquico, mas é em rede. Na verdade, a percepção é que a gente está caminhando, eu não estou falando só do Brasil, a gente está caminhando para uma situação em que nem mesmo rede funciona para a gente entender o sistema. Existem alguns pensadores contemporâneos, franceses, que lançaram uma ideia nova e que talvez sirva para a gente entender o que é que está acontecendo.
praticamente esses pensadores dizem o seguinte: o mundo ocidental foi sempre um mundo que buscou estabilidade como forma de sua constituição. Não? Nós temos metáforas fortes nesse sentido. Não? A árvore é uma delas. Não? Qualquer um de nós quer buscar as suas raízes. Não? A árvore nos propicia uma ideia de fundamento e tudo vem lá de baixo e se espalha até as últimas folhinhas. Essa ideia da árvore é uma metáfora muito forte nas culturas, dizem eles, sedentárias, aquelas que se estabeleceram. E todo o Ocidente sempre foi muito sedentário nesse sentido. Pois bem, isso está mudando. Isso está mudando por conta dessas alterações que eu acabava de mencionar. E, no lugar disso, dizem eles, não, nós estamos entrando num modelo social cuja metáfora fundamental não é bem a árvore, dizem eles. Para a gente continuar dentro da metáfora vegetal, nós entramos dentro daquilo que os biólogos chamam de rizoma. A batata é um rizoma. Os tubérculos são rizomas. Não sei se todos sabem, eu não sou biólogo, também não sabia, não? Os rizomas, os tubérculos, não têm raiz como uma árvore, eles se espalham. Eles se espalham e, por assim dizer, cada tubérculo vira um ponto de partida para um outro tubérculo, e assim vai. Isso é rizoma, por assim dizer. Pois bem, nesse modelo de sociedade em que a gente vive, não, a árvore sempre nos levava à busca de uma constante. Não? No modelo que nós estamos vivendo hoje, talvez o problema não é mais encontrar fundamento. A questão é encontrar, por assim dizer, uma variável, aquele tubérculo que a gente destaca e que pode produzir outros, por assim dizer. Não? Nós vivemos num momento em que você tem várias variáveis e tem que lidar com isso ao mesmo tempo. Não? Vou lhes dar um exemplo. Não? Na velha tradição, frases do tipo maioria, minoria são muito fortes. Não? A maioria decide. E tem que respeitar a minoria. Mas o jogo é maioria, minoria, quando nós falamos em poder. Pois bem, nesse mundo de rizomas, dualismos ou dicotomias como essa, maioria, minoria, começam a tomar, de repente, muitos sentidos. Nem sempre elas querem dizer aquilo que elas querem dizer. Não preciso ir longe. Não? As mulheres são maioria. Mas, na hora que a gente argumenta, mulher é minoria. E o que é minoria e o que é maioria? A gente continua usando a frase, maioria, minoria. Mas o que é maioria e o que é minoria toma outros sentidos, e sentidos muito diferentes. Não? O homem branco é maioria, mesmo quando ele seja minoria. Ou seja, essa possibilidade de nós trocarmos os sentidos das palavras cresce fundamentalmente. É o raciocínio rizoma. Não? O que é um raciocínio rizoma nesse sentido, no mundo que nós estamos vivendo? É um raciocínio em que a velha lógica, a lógica que a gente aprendeu e que era organizada espacialmente, o antes e o depois, o embaixo, o em cima, o de cima para baixo, essa forma da lógica, A implica B, vai sendo substituída no mundo que nós vivemos por uma outra lógica, que a gente poderia chamar de a lógica do hipertexto. Acho que todo mundo aqui sabe o que é o hipertexto. O que é uma lógica do hipertexto? Não?
É a lógica desses textos eletrônicos, não? Cujas partes remetem sempre a outros textos, que remetem sempre a outros textos. Usando a velha percepção, quando você, aliás, ainda faz isso, quando você escreve um texto, quando a gente escreve um livro, para isso existem, muitas vezes, notas de rodapé. Então, o autor coloca lá número 25, você vai lá para baixo, leia-se também isso, aquilo e aquele outro. Não? Pois bem, na lógica do hipertexto, a nota de rodapé vai para dentro do texto, que, aliás, é o que você faz quando entra numa Wikipedia da vida. Você procura uma palavra e, de repente, já vem lá embaixo. Perguntam as pessoas também, vem um monte de perguntas que elas fazem. E isso obriga o raciocínio a pensar, por assim dizer, em várias fórmulas juntadas. Aquilo que na linguagem de computador a gente chama de link. São muitos links. Bom, o que é que isso tem a ver com o mundo jurídico dentro do qual nós estamos? Tem a ver com a textualidade argumentativa hoje em dia. Não funciona mais como antigamente, um depois do outro. Ou seja, a argumentação não trabalha mais com esse antes e depois, mas trabalha, por assim dizer, com uma espécie de modelo em que o que funciona não é o hierárquico, mas é o sem nenhum centro, o acêntrico. Não? Ou seja, em que você é capaz de, por assim dizer, tomar decisões partindo de certos standards, que levam a uma, 2, 3 ou 4 decisões, daí você abandona e pega uma outra. A gente talvez não se dê conta, mas muitas das decisões, inclusive das cortes principais do país, se dão nessa forma, na forma de links. Por assim dizer, uma coisa chama atenção e essa chama a outra e aí para. Daí você joga isso fora e pega um outro ponto e começa a trabalhá-lo. Essa forma de raciocinar, ela dá a sensação a nós de uma espécie de completa assistematicidade. Não? Nessa assistematicidade, não funciona mais aquilo que nós poderíamos chamar de lugares comuns. Não? Os americanos chamam isso de cognitive commons. Não? Na verdade, o que nós temos é uma espécie de necessidade de trabalhar com ferramentas ocasionais. Vale naquele momento e não precisa necessariamente valer depois. Bom, nessa situação, a gente percebe, por assim dizer, o surgimento de outras formas de subjetividade. Isto é, o sujeito não são mais unitariamente percebidos, mas eles são percebidos na forma de resistências e de contra-resistências. Por assim dizer, nós percebemos que a gente acaba vivendo um mundo em que as representações intelectuais, elas são substituídas cada vez mais por aquilo que a gente chamaria de representações por meio de imagens. E isso é forte. TV Justiça é muito mais forte do que quando eu aprendi a entrar numa biblioteca e começar a olhar jurisprudência a partir daquilo que estava nos livros. Você não vê mais isso. O imagético toma conta. Bom, eu devo confessar que talvez tome conta não para mim, porque eu ainda sou lá do passado, mas para os meus netos, que têm 9, 10 anos, na cabeça deles não entra mais o velho. E eles são a geração de daqui a 10, 15 anos. Eles vão pensar em hipertextos, eles vão fazer links e vão olhar para mim e dizer, vovô, você já era.
é essa geração que vai tomar conta dessa forma de pensar que já está no nosso dia a dia, em que, por assim dizer, ao invés de aprender sistematicamente, você é obrigado a aprender enquanto monitora. A expressão é inglesa, learning by monitoring. É assim que a gente vai aprendendo, e cada vez mais fortemente. Essa semana fui surpreendido, meu genro me mandou, enfim, um dos netos, tem 9 anos, falou assim, olha, seu neto está escrevendo um livro. Eu falei, não pode ser, com 9 anos. Ele me mandou e estava lá. E ele começa a contar realmente uma história. Mas a história dele é muito curiosa, não? Na primeira frase ele diz, pois é, eu quero contar uma história por uma razão muito simples. Eu me sinto com muito tédio. Poxa, 9 anos de idade, tédio. E quero contar a história de um mundo sombrio. Daí ele para e diz, sombrio? Desculpem, acho que já adiantei o fim. Enfim, como é que uma criança com 9 anos hoje consegue pensar tédio, mundo sombrio, eu estou adiantando o fim da história? É um outro mundo. Quando a gente pensa nesse mundo e tenta trazê-lo agora para o direito, o que está acontecendo? Algumas coisas estão mudando. Uma delas é a velha noção de onus probandi. Por princípio, quem afirma, responde. Não? O que a gente percebe hoje? Que essa ideia do onus probandi, ela é, por assim dizer, alternada por esse movimento todo. Não? E talvez numa espécie de forma liquefeita. O onus probandi hoje tem muito mais o gosto do que eu chamaria de ajustes da argumentação. São realmente ajustes em que você vai dando conta de um encadeamento fragmentário, em que as coisas não chegam ao fim necessariamente. E nessa fragmentação, por assim dizer, nós percebemos simultaneamente que, na verdade, você lida com os diferentes fóruns a partir dos quais o raciocínio ocorre. Ou seja, nós não trabalhamos mais com filtros tradicionais que dão a opinião correta, por assim dizer. Não há mais filtro imediatamente. E, com isso, a gente percebe que é muito difícil hoje você trabalhar com classificações. Hoje é muito difícil, por exemplo, você dizer o que é um homem e o que é uma mulher. É complicado, depende de qual filtro que você usa. E são muitos filtros. E você precisa tomar muito cuidado como você lida com isso. Nós temos uma realidade fragmentada, cheia de links, por assim dizer. Com isso, nós acabamos entrando num mundo em que os meios clássicos de formação da opinião, e da opinião abalizada, da opinião autêntica, da opinião que decide, acabam se transformando. Nós percebemos hoje em dia que nós entramos numa espécie de mundo liquefeito, em que as proteções não se dão mais imediatamente de uma única forma. Para ficar um exemplo, a proteção judicial, jurídica, à honra, ela não depende mais de perfis, de filtros que me dizem exatamente o que é honra.
Hoje é muito complicado a gente trabalhar com isso. Ou seja, nós temos uma multiplicidade simultânea, não? E enormemente espalhada de posturas que, se a gente olha de fora, nos faz duvidar se existe realmente honra e o que é que isso significa. O que quer dizer honra quando você olha na televisão e vê uma cena de um jogador famoso com uma mulher, para todos verem, para qualquer um olhar. Não dá para você entrar com a ação, defesa da honra de quem? Do quê? Como é que aconteceu isso? Quem para pensar sente a dificuldade de você trabalhar com padrões. Essa erosão das fronteiras do dizível e do indizível, do fragmentado e do concentrado, nesse mundo disso que a gente chama de internet, é visível. Pois bem, com isso, a gente percebe uma notória resignação daqueles que são afetados pela busca de uma proteção jurídica. Começa difícil você procurar essa proteção. Isso está se refletindo no nosso mundo jurídico de uma maneira patente? Eu acho que sim. Quando a gente olha o novo Código de Processo Civil, a meu ver, isso está espelhado lá dentro. O Código de Processo anterior, de 73, ele começava com os instrumentos. Você se lembra disso? Não? Ele dava os instrumentos, ele começava por ali, os instrumentos processuais, e aí ele arrumava. Hoje em dia, a gente sabe que o Código começa falando em princípios e manda, vá olhar os princípios constitucionais, isto é, abre totalmente. Pois bem, nesses termos, o que é o devido processo legal, para voltar ao começo? O que é a reserva judicial, afinal, nesse mundo? Eu fui procurado recentemente por um grupo importante que tentava fazer uma espécie de criar legalmente a possibilidade de busca e apreensão privada, o que há 30, 40 anos era impensável. Eu confesso que eu mesmo, quando olhei isso, falei, como? Busca e apreensão privada? Não, é isso. Não dá mais para conviver com a busca e apreensão no sentido tradicional. Nós temos que expandir as possibilidades. Pois bem, esse mundo, que é o mundo que nós procuramos nos ambientar e tentar entender o que queremos e o que poderemos no futuro, é que nos leva à necessidade de repensar várias teorias. Quando eu vejo que, em termos constitucionais, ocorre essa briga entre os neoconstitucionalistas e os garantistas, a briga está errada. A gente tem que pensar numa terceira hipótese. O mundo está mudando muito depressa. A teoria jurídica vai ter que se refazer. Nós vamos ter que repensar isso. Ok, não é possível fazer isso numa única geração, mas é preciso começar, sim, desde logo, nesta geração, para que a próxima consiga levar isso para frente. Muito obrigado.